Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Gostaria de dar as boas-vindas a todos esse domingo. Hoje, pessoal, quero pedir para vocês uma coisa. Vocês sabem o que nós tivemos essa semana? Tivemos um feriado, né? Feriado do quê? Dia das Crianças. Né? Quem aqui é criança? Ó, temos alguns aí que se identificam ainda, né? Criança. Vocês ganharam presente no Dia das Crianças? Se não ganhou presente, não é criança. Mas olha só, ontem nós tivemos aqui na Aliança um evento muito especial, que é para as crianças, né? Para o Dia das Crianças, tivemos aqui um evento em que crianças puderam se divertir, aprender da Bíblia, através de várias brincadeiras dinâmicas, né? Aprender sobre ser luz, né? Sobre ser luz e brilhar essa luz no mundo, né? Aprendendo também como que se brilha essa luz também, né? Que não é... Tiveram até um teatrinho ontem, tivemos a visita do Fred e da Mila, que dizem que são fantoches, mas eu digo que eles são de verdade, né? E aí eles falaram que brilhar a luz não é jogar purpurina nas pessoas, mas é realmente através das nossas ações nós brilharmos. Então as crianças ontem aprenderam sobre ser luz, e eu queria dizer para vocês uma coisa: vocês sabiam que para entrar no reino de Deus, nós temos que recebê-lo como crianças? Vocês sabiam disso? Nós só entramos no reino de Deus se nós recebermos o reino como crianças. Aí como assim, né? Então vamos olhar para a Bíblia. Aonde que diz isso? Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 13 até o 16. Marcos 10, 13 até o 16. Que diz o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças, vamos conversar com Deus. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos por estarmos aqui, por termos a oportunidade de louvarmos o teu nome juntos e também estudarmos a tua palavra. E te pedimos que o Senhor nos dê direção, nos oriente, nos mostre a tua verdade, para entendermos o que o Senhor quer nos dizer através desse trecho que nós vamos estudar hoje. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Nesse trecho aqui que nós lemos, Jesus ele nos traz dois ensinos principais. Primeiramente, era bem comum que os pais judeus, pais e as mães, né, no caso, mas os pais, né, levassem seus filhos para serem abençoados por um rabi. Por isso que a gente vê que alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, para que as crianças fossem abençoadas. E Jesus, ele era criticado por causa disso, né? Ele era criticado porque ele passava muito tempo com as pessoas erradas. Que tipo de pessoa errada para aquela época? Crianças, né? Coletores de impostos, pecadores. Essas pessoas não eram as pessoas certas para Jesus gastar o seu tempo. Por quê? Porque naquela época, criança não tinha muito valor, muita importância. Porque a criança, ela não se sustenta. A criança ainda, para eles, naquela época, não tinha idade suficiente para poder aprender algo e ensinar outro, né? Então, a criança tinha que primeiro crescer, para depois poder ter conversa de adulto. Né? Então, eles não davam muita importância, incluindo os discípulos. Porque os discípulos repreendiam os pais que estavam tentando levar as crianças até Jesus. Porque alguns deles pensavam que Jesus ele deveria passar mais tempo com gente importante, né? Devia passar mais tempo com líderes, com pessoas devotas, né? Passar mais tempo com pessoas que pudessem melhorar a sua imagem, né? A sua posição perante a sociedade. E também a fim de evitar críticas. Porque Jesus sentava com os pecadores. Porque Jesus, ele chamava coletores de impostos para segui-lo. Então, alguns pensavam assim, só que a verdade é que Jesus ele não precisava disso. Jesus não precisava de uma imagem. Jesus não precisava ficar bem com uma imagem boa na sociedade. Jesus não precisava disso, né? Até porque Jesus era Deus. E a realidade é que Jesus ele queria falar com aqueles que precisavam dele. Com aqueles que realmente necessitavam ter uma conversa com ele. Necessitavam estar na sua presença. Por isso que Jesus ele fica indignado. Né? Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele fica indignado com os seus discípulos.
Porque não são os discípulos que decidem quem pode ir até ele. Isso vale para a gente também. Às vezes a gente quer escolher para quem que a gente vai falar de Jesus. O fulano ali, eu não vou falar para ele porque o fulano não tem jeito. O fulano, não dá, não vai mudar. O ciclano também não vou falar para ele porque eu não gosto dele. Daí, assim. O Beltrano é um cara muito ruim. Nem vale a pena, não vou perder meu tempo. Não somos nós que decidimos quem pode chegar até Jesus. Por isso que Jesus ele fica indignado, porque os discípulos queriam decidir eles. Não, vamos deixar passar só quem, Se vier um fariseu, a gente deixa passar, porque daí Jesus vai, botar ele nos eixos e tal. Mas uma criança, Jesus vai perder tempo com uma criança. E Jesus então fica indignado. E aí, por causa dessa situação, Jesus, em sua indignação, ele resolve ensinar os discípulos. Ensinar nós também hoje, E ele diz que deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças, E as próprias crianças podem ir até Jesus, inclusive. E aqui nós temos o primeiro ensino que nós tiramos desse trecho, que as crianças também podem ir até Jesus. As crianças também merecem ouvir o Evangelho. Quer ver um fato interessante na Bíblia, que me lembra? Lucas capítulo 2, versículos 41 até 47, nós temos o caso de quando Jesus ficou para trás. Jesus tinha apenas 12 anos aqui, próximo até de se tornar um adulto, para o judeu, que eles passam pelo bar mitzvah. Mas aqui Jesus, em Lucas 3, 41 até 47, ele ficou para trás. Foi deixado para trás pelos seus pais. E diz o seguinte: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus tão novo, deixado para trás, foi procurar abrigo aonde? No templo. Depois ele fala que foi na casa do pai, o pai dele. O interessante aqui não é o fato que Jesus foi procurar o templo, mas o interessante é que deram voz para Jesus. Que nem eu falei, 12 anos de idade, não vamos nem dar bola. Mas Jesus foi lá fazer perguntas e eles responderam as perguntas de Jesus. Jesus falava o que entendia e eles escutavam Jesus. E ficavam maravilhados com o que eles estavam ouvindo, com o entendimento daquela pequena criança, Talvez eles se perguntassem, quem é o rabi dessa criança? Com quem ele aprendeu? A realidade é que Jesus, ele deve ter aprendido com seus pais. Seus pais, eles não tinham muitas posses, era uma família simples. Eles não tinham condições de mandar Jesus para ser educado por um rabi. Eles simplesmente devem ter cumprido o que a lei dizia. E o que a lei dizia? O que a lei diz, Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 6, versículos 1 ao 7, mas eu vou pular, eu não vou ler todos. Deuteronômio 6, 1 ao 7, diz o seguinte, versículo 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Eu vou pular para o versículo 4 agora. Ou melhor, vou pular para o versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje eles ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Creio eu que José era um homem de fé, um homem fiel. Creio eu que José ensinou a lei para Jesus. Creio eu que José fez aquilo que era ordenado que ele fizesse. E o resultado, obviamente, Jesus era Deus, Mas o resultado nós vemos que Jesus conhecia a lei. E não foi no templo que ele aprendeu a lei. Não foi ali nos 3 dias que ele aprendeu essas coisas.
Isso foi uma caminhada, né? Foi uma caminhada. Então, outro exemplo que eu vejo bem interessante para a gente ilustrar isso, Samuel e os filhos de Eli, em 1 Samuel. 1 Samuel nós vemos esse relato, capítulo 2, versículos. Eu vou ler alguns versículos, né? Não vou ler em sequência. Mas 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. No versículo 17 ele diz: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E no versículo 26, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Aqui nós temos um contraste muito forte entre os filhos de Eli, que causou a ruína da família de Eli, e Samuel, que não era filho de Eli, mas era o pupilo de Eli, né? Aquele que seria colocado depois como sacerdote. E nós vemos uma grande diferença. Enquanto os filhos de Eli eram desprezados pelo Senhor, Samuel, o pequeno Samuel, era estimado pelo Senhor. Essa é a diferença de uma educação nos caminhos do Senhor e uma educação que não é nos caminhos do Senhor, uma educação liberal. Deixa fazer o que quer, né? Nós vemos que Jesus ele foi instruído, conforme a palavra. Nós vemos que Samuel também, mas os filhos de Eli criou bem Samuel, que não era filho dele, mas não criou bem seus próprios filhos. E depois que eles já estavam, né, mais velhos, fica muito difícil a gente consertar. Dá para consertar, mas se a gente conduzir as crianças, os filhos, já no caminho, a palavra diz que se nós os conduzirmos já desde o início, lá na frente, vai ser mais difícil eles se desviarem do caminho. Então lembre-se, muitas pessoas pensam, criança, nem vamos dar bola para as crianças. Nós temos que falar a palavra de Deus para as crianças desde que elas estão no ventre. Por mais que você possa pensar, mas a criança, até certa idade, ela não tem entendimento. Realmente, até certa idade, ela não consegue conectar as palavras. Ela não consegue entender o que uma frase significa, realmente. Mas se a gente for colocando no coração dela a palavra de Deus e colocando e repetindo, quando ela começar a entender, aquilo já é natural para ela, né? E se você pensa diferente, então eu desafio você quando tiver um filho, né, que recém-nasceu, não dizer que ama essa criança até que ela entenda, né? Que mãe que não diz que ama o filho? Um bebê de colo não entende o que tu está falando. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por que tu fala? Se ele não entende, né? Mas a gente fala igual para que aquilo fique no coração da criança e quando ela começa a entender, ela sabe quem ama. Os pais amam ela. Por que a gente não vai falar do amor de Deus também para essa criança? Então é muito importante a gente sempre lembrar disso, né? Por isso que é muito importante o trabalho que o pessoal do Ministério Infantil faz, a programação que tivemos ontem aqui, né? Porque nós estamos moldando essas crianças, mas é muito importante também a gente lembrar que nós fazemos um trabalho aqui com as crianças, mas não somos nós, aqui na igreja, que vamos educar as crianças. A educação acontece em casa. Lembrem-se de Jesus. Jesus não foi educado no templo. Ele foi educado em casa, por seus pais. Samuel não foi educado só quando ele ia talvez ali num momento de culto, de celebração. Ele foi educado no dia a dia, andando junto com ele, aprendendo o que era o caminho do Senhor e o que não era o caminho do Senhor. Então lembre-se disso. Não deleguem a função de educar os seus filhos para a escola, para a igreja, para outros. Essa função foi dada a vocês por Deus, para que vocês façam essa função. Mas, voltando para o ser como criança, que era a pergunta inicial, né? Esse primeiro ponto, Jesus está dizendo, eu recebo as crianças. As crianças também têm que ouvir o Evangelho. O Evangelho não é só para quem entende, só para quem é importante. É para todos. Todos merecem ouvir, indiferente da idade. Mas ele diz que nós temos que, só vamos entrar no reino de Deus se nós recebermos a ele como uma criança. E o que isso significa? Primeiramente, quando Jesus diz isso, que tipo de criança será que Jesus está falando? Será que ele está falando de uma criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos? A realidade é que Jesus não especifica, ele não dá idade. E nós não temos ideia, a gente sabe que ele pegou no colo, então não pode ser uma criança de 30 anos, né? Tem que ser uma criança que ele consiga pegar no colo. Mas que idade será? A realidade é que, na minha visão, no meu entendimento, é que não importa a idade. Quando Jesus ele fala de criança, ele está falando do ser criança, né? Do substantivo criança. O que significa ser uma criança? Indiferente da idade, né? Então nós temos que pegar a essência da criança. Podemos pensar para facilitar, para nós pegarmos essa essência, uma criança de colo. Que a criança de colo, ela não, digamos assim, não tem posses,
ela não consegue sustentar, ela não consegue nem comer sozinha. Ela precisa que alguém a alimente, né? Ela não consegue garantir o seu sustento, ela necessita de outros, né? Ela não é independente, ela é totalmente dependente. Ela não consegue fazer nada sozinha, ela não sobrevive sozinha. Se você deixar uma criança de colo sozinha, ela com certeza vai perecer. Por isso que tem que ter alguém cuidando dela, né? Ela não tem entendimento, ela vai... E ela é pura, ela é sincera. Né? Ela recebe as pessoas de uma forma pura. Ela confia naquele que cuida dela, naquele que ama. Na pessoa que chega até ela com amor, com cuidado, que dá atenção. Ela confia plenamente. Da mesma forma, Jesus está dizendo para nós, vocês têm que receber o reino de Deus com confiança, vocês têm que confiar plenamente nessa mensagem. Então Jesus, ele diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Se nós não recebermos como uma criança, nunca entraremos nele. Então, temos a questão da confiança. Da mesma forma, nós temos que receber a Deus com confiança. Temos também a questão que uma criança, ela é humilde. Ela não é orgulhosa. Ela é pecadora também. Mas Jesus não está falando de pecado aqui. Ele está falando, né, dessa questão de quão simples é uma criança. A criança, ela também é empolgada. Vocês já deram um presente para uma criança? Vocês dão um negocinho de nada para uma criança? Mostra aquele negócio, sei lá, voa sozinho. Ela, nossa, é a melhor coisa do mundo. Ontem, a gente passou, acho que 1 hora, brincando com as crianças e tudo que a gente tinha era uma corda. A gente só corria de um lado para o outro com a corda. Eles só tinham que pular e se abaixar. Eles ficaram 1 hora fazendo isso daí. Tipo, é simples. A gente não precisa de algo, nossa, vamos agora pegar algo incrível. E elas se empolgam com um negócio incrível e se empolgam com uma corda. A corda também é empolgante para ela. Da mesma forma, o reino de Deus tem que ser algo que é aquilo que a gente mais esperava. Uma corda. Algo simples. Tipo um cadarço, uma caixa de papelão. Tu vai construir um castelinho, né? Algo simples, uma criança, algo incrível. A imaginação dela, né? E para nós, o reino de Deus tem que ser aquilo que estava faltando. E aquilo que a gente nem esperava que ia receber, mas a gente recebeu. E, nossa, era só o que me faltava na minha vida, era isso. E agora eu estou completo. E agora a minha vida mudou. Agora eu tenho o rei, eu tenho o evangelho, eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Agora eu faço parte do reino de Deus. Assim como uma criança quando recebe uma coisinha, um pirocóptero. Já viu o pirocóptero? É um palito com outro negocinho em cima, uma hélice. E tu faz assim, ele sai voando. Nossa, minha vida mudou. Eu tenho um pirocóptero agora. Eu lembro quando tive um pirocóptero, era incrível, né? Depois passa, né? Mas o reino de Deus não passa. Isso que é o mais incrível. Tem que ser empolgante pra gente. A gente tem que ter essa empolgação, tem que ser maravilhoso. É as boas novas, a salvação. Nós estávamos destinados à morte, separação eterna de Deus, e nós somos salvos para agora termos relacionamento com Deus. Que é a notícia mais maravilhosa que é essa? Não é empolgante, mas nós somos adultos. E o adulto compara. Nem tudo é empolgante para o adulto, né? O adulto, ele não demonstra suas emoções. O adulto quer dizer, mas será que é bem isso? O adulto é desconfiado. Então nós não podemos ser assim, nós temos que ser como crianças, né? Outra coisa, assim como uma criança, ela não tem grandes feitos, ela não tem realizações, ela não fez nada da vida dela. Tudo que fizeram foi para ela, por ela, mas ela não fez nada pelos outros. A não ser nascer e trazer alegria para a família. Mas ela, nem isso ela fez sozinha. Tiveram que empurrar ela para fora, porque se dependesse dela, ela ficava na barriga o resto, né, da eternidade. Ela ficaria lá, estava confortável. A criança não tem nada para dar em troca. A criança não tem nada. Assim nós também temos que receber o reino de Deus. Nós não temos nada para dar em troca. Nós não temos realização nenhuma para Deus, para Jesus. Nós não fizemos nada por Ele. Não temos nada. E mesmo assim Ele vem, nos recebe e diz, pode deixar passar, que esse eu quero receber. Mas Ele não é ninguém. Ele não é alguém importante. Ele não fez grandes coisas para ti. Ele é uma pessoa que nem sabe nada, não vai poder. Não importa, eu quero recebê-lo. Deixa passar. E ainda fica indignado se não deixar. Esse é Jesus. Temos que receber e confiar em Jesus com esse tipo de fé infantil, né? Parece infantil pejorativo, né? Imaturo, mas não estou falando de maturidade. Estou falando com essa fé de criança. Uma fé que, vamos dizer assim, tu chega para a criança, tu dá atenção para ela e, sei lá, tu faz alguma graça com ela, se ela não te estranhar, tu já é o melhor amigo dela. Confiou em ti. Ela vai no teu colo e tal, por isso que é perigoso, a gente tem que cuidar das nossas crianças, porque elas vão fácil, né? Oferece um pirulito, uma bala para uma criança, ela confia em ti já. Elas vão fácil, a gente tem que cuidar, né? Hoje em dia, né? Perigoso. Mas com Deus a gente não precisa ter perigo nenhum. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele não vai nos levar para um lugar ruim, Ele vai nos levar para um lugar melhor do que nós estamos, né? Nós temos que confiar em Deus da mesma forma.
assim como uma criança confia naqueles que amam ela. Nós temos que lembrar também que nós recebemos o reino de Deus de graça. Nós não podemos ganhar o reino de Deus. Assim como uma criança não pode ganhar o seu sustento, né? Entrar no reino de Deus é a salvação, né? Talvez eu não tinha falado ainda, mas é a salvação. Jesus está falando da salvação. Só pode ser salvo quem recebe a salvação como uma criança. E entrar no reino de Deus, a salvação, ela só vem com renúncia. Porque nós temos que receber a salvação como crianças. E essa renúncia, se não existir ao ponto de, com humildade, nós reconhecermos que nós não temos nada a oferecer e que nós recebemos esse presente sem merecer, se nós não tivermos esse sentimento, nós não vamos entrar no reino de Deus. Mesmo que a gente não seja os mais importantes, mesmo que a gente não seremos as pessoas que vão melhorar a posição de Jesus, né? Ele se importa com cada um de nós. Se nós entramos no reino de Deus hoje, somos salvos por Ele, nós não vamos fazer de Jesus alguém mais importante, mas Ele se importa com nós. Por isso que Ele morreu na cruz. Ele quer pegar a gente no colo, né? Usando o paralelo da criança, Ele quer pegar a gente no colo e abençoar, assim como Ele diz. Tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Ele quer fazer isso conosco, Ele quer que nós estejamos com Ele. Mas para isso Ele exige que a gente tenha mudança de atitude. A autossuficiência, como eu falei, dos adultos, os adultos têm que se acham, né, autossuficientes, eu consigo fazer tudo do meu jeito, da minha forma, consigo alcançar aquilo, né, deve reconhecer, o adulto que tem essa autossuficiência deve reconhecer a necessidade de um Deus soberano, senão não vai entrar no reino de Deus. A defesa moral que os adultos têm deve passar pela humilhação perante um Deus santo, de entender que eu não tenho moral nenhuma. Eu tenho que reconhecer que eu não posso, né, chegar até lá sozinho e é Deus, que é santo, que pode me salvar. Eu tenho que ser humilde perante isso. A resistência que os adultos têm, uma resistência cética, tem que se abrandar perante um Deus de amor. As crianças, elas não se sentem supremamente poderosas, né, só na imaginação delas, né? Se elas brincam, eu sou o super-herói, alguma coisa assim, mas elas sabem que elas não conseguem na hora, né, que vai. Elas não se sentem perfeitamente justas ou totalmente autônomas, que elas vão pedir ajuda. Vão até pedir ajuda, tipo, quero alguma coisa, vai pedir ajuda para mãe e pro pai porque não alcança alguma coisa, quero água, quero comer, né? Vai chorar porque está com fome, se é uma criança menor. Elas sabem que não tem e elas pedem ajuda. Nós temos que pedir ajuda também. Todas essas coisas, autossuficiência, orgulho, tudo mais, isso é coisa de adulto, né? A criança, sim, como eu já falei antes, é pecadora. Mas o cerne da criança, ela não é autossuficiente. Ela precisa de alguém que a cuide. Então, ir a Jesus significa a gente aceitar a bondade que Ele tem por cada um de nós. Confessar essa necessidade. E entregar a nossa vida à eterna orientação que só Deus pode nos dar. Além disso, Deus, né, Ele nos oferece algo a mais. Assim como uma criança, ela deseja o leite materno para obter o crescimento, nós temos que desejar um alimento, o leite espiritual puro. É isso que Pedro fala, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. 1 Pedro está lá no final da Bíblia. 1 Pedro 2, 1 até o 3. Diz o seguinte: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, assim como crianças, criança que deseja o leite materno para o seu crescimento, porque ela sabe que sem isso ela não cresce, nós temos que ter esse desejo do leite espiritual, que só Deus pode nos proporcionar. Só através do Espírito Santo nós crescemos, só através da palavra de Deus, que é o nosso ensino. Mas para isso nós temos que nos livrar da maldade, engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, murmurações, reclamações. Nós temos que nos livrar dessas coisas. Porque essas coisas não nos permitem sermos como crianças. Não nos permite isso. Então, num dia atarefado, um dia pesado, difícil, encontre formas para ler a Bíblia com entusiasmo. Mesmo cansado, eu não vou ler a Bíblia porque tenho que ler. Mas eu quero ler a Bíblia, porque tenho a necessidade.
preciso do meu alimento, né? Encontre formas para buscar a ajuda de Deus em qualquer problema que vocês tiverem, assim como uma criança depende, pais, para confiar na orientação dele também. E confiar também nele explicitamente. Simplesmente confiar em Deus, no que ele tem para nos oferecer. Porque as crianças fazem tudo isso com os seus pais, com as pessoas que elas confiam, aqueles que amam elas. E nós também temos que ter essa atitude com relação a Jesus, que nos ama incondicionalmente. Então, receber a salvação com entusiasmo, confiando plenamente em Cristo e buscar o crescimento constante no relacionamento com Ele, assim como uma criança. É assim que nós recebemos o reino de Deus, é assim que nós entramos no reino de Deus. E é importante lembrar, mais uma vez, que o evangelho também é para crianças. Então, à medida que nós buscamos isso, nós temos que levar os nossos filhos, sobrinhos, primos, netos, seja quem for, dar o exemplo, ser luz para eles, e orientar os caminhos do Senhor. Para que a gente possa conduzir eles desde pequenos no caminho de Deus. Então, uma vez que a gente entra no reino de Deus, que a nossa reação seja como a de Jesus, com 12 anos, com vontade de querer saber mais. Jesus não foi dar voltinha por Jerusalém, ele foi no templo. E lá eles estavam falando sobre a lei. E ele não ficou lá, brincando e tal. Não, quero saber mais do meu Pai. Assim nós temos que também ser, Não brincar com o evangelho, mas querer saber mais do evangelho. Não fazer pouco do evangelho, mas fazer muito do evangelho. Algo grandioso, Perguntando, buscando, permanecendo na presença de Deus. Que a gente possa também crescer continuamente, assim como o menino Samuel, que foi testemunhando a sua transformação que Deus estava fazendo na sua vida perante o povo, Agradava tanto a Deus quanto ao povo. É o que a Bíblia fala. E que a gente possa também guardar a palavra de Deus e falar sobre ela em todos os lugares, para a gente proclamar o evangelho onde quer que a gente vá. E agora eu queria, para finalizar, antes de a gente orar, queria tocar uma música que fala muito sobre isso que nós conversamos agora. Mas queria pedir para vocês ficarem em pé. A música Abraça-me é uma música que fala muito sobre isso que nós conversamos hoje. É uma música já bem antiga. E eu gostaria de encerrar hoje com a gente cantando essa música Abraça-me. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor.
abraça-me, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Fecha teus olhos agora. Entregue-se a Jesus para que Ele possa te ajudar a ser como uma criança, nesse sentido que nós conversamos hoje. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui hoje, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa tirar todo orgulho, Senhor, toda murmuração, todo sentimento de autossuficiência, Deus. Para que a gente realmente Te busque de uma forma simples, de uma forma pura, Senhor. Que Tu possa ser algo incrível para cada um de nós. Possa ser o primeiro em tudo que existiu na nossa vida. Que a gente possa Te buscar em primeiro lugar em todas as coisas. E que isso possa ser uma realidade simples. Possa ser algo natural para cada um de nós, Deus. Que possamos ser como crianças, assim como Jesus estava querendo dizer quando Ele falou essas palavras, Deus. E que possamos Te receber com todo esse entusiasmo, empolgação e sem comparações, sem colocar o nosso orgulho à frente, sem buscar outras coisas antes disso, Deus. Mas que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, Pai. Amém.